RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então conhecer os destaques para esta manhã informativa com o editor Júlio Veracruz Martins. Bom dia. Votos renovados de muito bom dia, Presidente da República. José Maria Neves é recebido em audiência sexta-feira próxima pelo Papa Francisco no Vaticano. O turismo de saúde está a crescer no país, com epicentro na Ilha do Sal. Um grupo francês vai assinar com Cabo Verde Trade Invest um convênio de estabelecimento no decurso do Fórum de Negócios que começa amanhã. Uma informação confirmada à Rádio de Cabo Verde no programa Discurso Direto pelo PCA da instituição José Almada Dias. O país precisa de um pulo de gigante no que respeita à qualidade da educação, posição defendida pela professora da Universidade de Cabo Verde, Maria Estrela. Vem a propósito das jornadas da Faculdade de Educação e Desporto que decorrem de hoje até o próximo dia 15. Em Angola também há preocupações a nível da educação. O Ministério do Ensino Superior começa hoje a segunda fase da avaliação da qualidade dos cursos ligados à saúde. 14 províncias, mais de 100 cursos de educação. O Conselho Diretivo do INPS passa a integrar mais um representante do patronato, uma decisão tomada em Conselho de Ministros. Conhecidos os títulos, agora confira estas e outras notícias numa edição do Júlio Veracruz Martins. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Hoje é dia de jogo da Seleção Nacional de Futebol. Os Tubarões Azuis recebem a Líbia, duelo a contar para a quarta jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026. Depois da derrota de sábado nos Camarões, não passa pela cabeça do selecionador nacional outro resultado que não a vitória. Nós fomos que ganhar jogo. Eu tenho dizer isso sempre, que na nossa casa é importante não ganhar na nossa casa, numa qualificação é importante não ganhar na boa casa e depois vou espiar algum ponto fora. Nós não temos um ponto positivo, digamos assim, nesse aspecto, porque nós, se não a única, uma das duas equipas que consegue ganhar um jogo fora de casa nessa qualificação. Daí que não me está só fazer nosso trabalho bem feito na casa e depois vai espiar pontos fora de casa. É uma qualificação que tinha o tempo, ainda só não bem fazer quarta jornada. Era uma prova assim que eu tenho que ter resistência, tinha consistência principalmente, e tinha paciência também. A Líbia partilha a liderança do Grupo D com os mesmos 7 pontos dos Camarões, por isso é importante Cabo Verde vencer hoje, diz Bobista, mas sabe que a equipa nacional vai ter de trabalhar muito perante um adversário que já leva um ano sem perder. Tem pequenas contusões, mas não estou a esperar que esteja tudo pronto. Não saber que a Líbia também é um adversário difícil, que também de um ano sem perder. E a última vez que eles ganham nas casas, ele derrotar Cabo Verde. Daí que tem coisa, não tem que ter em conta, procurar ser uma equipa organizada, agressiva, de vontade de ganhar principalmente. O selecionador nacional espera ver muita gente nas bancadas do Estado Nacional para ajudar Cabo Verde a atingir o objetivo que passa por garantir os 3 pontos. O jogo tem pontapé de saída marcado para as 15 horas com um relato na Rádio de Cabo Verde. O Presidente da República é recebido pelo Papa Francisco sexta-feira próxima no Vaticano. A audiência de José Maria Neves com Francisco é revelada pelo jornalista Túlio Donizete Fonseca, jornalista da redação portuguesa da Rádio Vaticano, que hoje vai falar no colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral, vai falar sobre a importância da audiência que Paulo VI concedeu
nascido Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos no dia 1 de julho de 1970, portanto há 54 anos. E isto, poucos dias depois, a audiência teve lugar poucos dias depois de uma conferência internacional de solidariedade às lutas de libertação nas colónias portuguesas, em junho, finais de junho. Túlio Donizete acredita que a audiência teve um papel de acelerador no próprio processo de queda do regime colonial português. Menos de 3 anos depois da audiência do Papa, o regime colonial cai com os líderes. Eu dizia que um efeito de acelerador no próprio processo de queda do regime colonial português, menos de 3 anos depois da audiência do Papa com os líderes dos movimentos de libertação. Acredito que sim, porque, como eu disse, né, o impacto foi tão grande a ponto de Portugal romper as relações diplomáticas com a Santa Sé naquele período. E também, como a luta da libertação das colônias portuguesas era já algo que se buscava, era já algo que podemos dizer com a insistência de tantas pessoas, e aqui destacamos, claro, Amílcar Cabral neste centenário, aquela audiência, ela deu destaque, ela foi uma breve audiência, podemos dizer que foi muito breve, diz que durou apenas 7 minutos, mas uma fala que me chamou muito de Amílcar Cabral, quando ele retorna para Guiné e perguntam para ele qual foi o impacto daquela audiência, ele diz que o encontro com o Papa falou mais do que qualquer arma que tivesse força naquele momento. Então, o reconhecimento da parte dos líderes políticos, como diz Amílcar Cabral, né, eles não foram em Roma para uma peregrinação, mas eles foram para uma missão em prol do povo africano. Então, a audiência com o Papa, ele foi um compromisso, um ato político de primeira importância, mas também um evento histórico. Túlio Donizete concorda com a tese de que a audiência que hoje vai ser recordada vai para lá do âmbito de puras relações diplomáticas dos movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas. A conferência de hoje vai também lançar um olhar sobre o presente. Sim, o Vaticano, por ser um país, né, ele é um Estado, ele estabelece relações diplomáticas com todos os países, pelo menos aqueles que desejam. Então, são, na maioria das vezes, acordos bilaterais que favorecem, seja a propagação da fé, a liberdade dos povos e tantos outros fatores que unem comumente, seja o Vaticano como aquele país que tem uma relação diplomática com a Santa Sé. Esta concordata, ela está presente em tantas outras realidades, principalmente daqueles países que têm a sua representatividade junto à Santa Sé, ou seja, que pertencem ao corpo diplomático, mas isso também é para favorecer o diálogo, porque o Vaticano ele busca, principalmente no diálogo político, ser ponte. Então, ter uma concordata com o Vaticano também não é só fazer ponte com a igreja, mas é fazer ponte com tudo aquilo que, no cenário mundial, a igreja quer favorecer para os povos, que são sempre voltadas para essa questão daquilo que nós já falamos, da propagação da paz. Inclusive, nessa semana, sexta-feira, o presidente de Cabo Verde se encontrará com o Papa Francisco, pude conversar com ele sobre este momento, sobre a expectativa para este momento, e com certeza ali, após o diálogo privado com o Santo Padre, ele se dirige até a Secretaria de Estado para encontrar o secretário de Estado do Vaticano ou um representante para reafirmar essas concordatas, os pontos que existem nesse tratado diplomático. A audiência do Papa Paulo VI, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos vai ser recordada hoje por Túlio Donizete Fonseca. Além do jornalista do Vaticano, o dia começa à tarde com uma mesa sobre Amílcar Cabral e a liderança. Também, à meio da tarde, Luís Fonseca vai falar de Amílcar Cabral e a diplomacia da luta de libertação nacional. O turismo de saúde está em expansão em Cabo Verde, com epicentro na Ilha do Sal. Um grupo francês vai assinar com a Cabo Verde Trade Invest um convênio de estabelecimento no decurso do Fórum de Negócios que começa amanhã.
Já tínhamos a clínica há muitos anos. E temos outro. Sim, temos a clínica, uma clínica que vai abrir e que é virada para este tipo de turismo, não só para, digamos assim, fornecer serviços à população local, mas também para, precisamente, garantir que haja capacidade de internamento e de cirurgias, etc., especialidade, que é uma clínica 100% nacional, dos irmãos Muniz, que deverá, se não me engano, abrir as portas em setembro ou outubro. 3 clínicas viradas para o turismo de saúde, né? Uma já aberta, em fase de expansão, a Clínica está em fase de expansão, outra quase a abrir as portas, a Medisal, e este Cabo Verde Medical Internacional, que vai começar agora, em princípio, esperemos que comece obras brevemente. Portanto, isto que está a começar no Sal, mas vai assinar convosco? Sim, vamos ter está previsto, eles virão de França propositadamente para isso, já estiveram cá, naturalmente, já é uma negociação que já vem. Aliás, apresentaram este projeto, curiosamente, ao Governo pela primeira vez no Salão da Diáspora em Paris no ano passado. No discurso direto de ontem à noite, José Almada Dias afirma sem titubear que o Fórum da Cabo Verde Trade Investment é a grande janela de promoção do país. Esta é a 3ª edição no SAL, tem sido feito sempre no SAL, por razões óbvias, a capacidade hoteleira, salas de reuniões, etc. Mas este ano vamos ter, e já o ano passado tivemos uma edição em Nova Iorque, que correu bem também. Este ano vamos ter, para além do SAL, vamos ter em Boston, em julho, durante as comemorações da independência de Cabo Verde, que serão centradas na Nova Inglaterra, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. Depois estaremos em São Paulo, no Brasil, em setembro, aproveitando também a gala da diáspora, que será este ano no Brasil, a escolha do Sr. Primeiro-Ministro, que mais uma vez estará presente, e também em Lisboa, que foi agora, digamos, uma conclusão do encontro entre os 2 primeiros ministros. Montenegro, quando visitou Cabo Verde, foi decidido entre os 2 primeiros ministros que haveria uma edição do Cabo Verde Investment Forum em Lisboa, precisamente para dar uma maior atenção ou um novo ânimo à atração de investimento português para Cabo Verde. Ainda este ano, talvez em novembro, não é? Em setembro. As delegações já estão a chegar à Ilha do Sal. Esta noite chega uma forte delegação angolana dirigida pelo Ministro do Turismo. Essa delegação governamental inclui 7 pessoas, há 2 administradores da TAG, mas há também empresários privados. José Almada Dias confirma à Rádio de Cabo Verde que as inscrições para a participação no fórum, que começa amanhã, estão encerradas desde a semana passada. O país precisa de um pulo de gigante no domínio da qualidade da educação. É uma posição defendida pela professora da UNICEF, Maria Estrela, a propósito das jornadas da Faculdade de Educação e Desporto, que decorrem de hoje até 15 de junho na cidade de Mindelo. Maria Estrela defende ainda uma melhor formação para os professores, uma sociedade mais crítica e participativa nos processos educativos. A antevisão com o jornalista Ailson Martins. A professora e coordenadora das jornadas da Faculdade de Educação e Desporto da UNICEF diz que na educação ainda há muitos desafios em termos de qualidade. Maria Estrela sublinha que houve uma grande aposta na quantidade e que os sucessivos governos têm feito um esforço para que o ensino e a escola cheguem a todos os lados. Mas neste momento, para falarmos verdadeiramente de educação, precisamos apostar na qualidade. Temos que formar melhor os nossos professores, temos que criar melhores condições para a escola e temos que ter uma sociedade mais crítica e mais participativa nos processos educativos. Portanto, se quiser, isto é a minha opinião pessoal, precisamos dar um pulo gigantesco em termos de qualidade para podermos atender à diversidade de alunos que recebemos, aos desafios que a sociedade enfrenta agora, aos progressos da humanidade que são imensos e rápidos. Não vamos nunca conseguir atingir a excelência que queremos, porque isso é uma utopia, mas é essa utopia que nos faz caminhar até conseguirmos alcançar esse expoente máximo de qualidade. Estamos no caminho, mas ainda não chegamos lá. Um dos temas a ser abordado nas jornadas é da Escola do Magistério Primário à Faculdade de Educação e Desporto, um percurso comprometido com a formação de professores e a qualidade da educação. A EDA é uma faculdade da UNICEF, mas que tem um percurso histórico muito interessante que começou com a Escola de Formação de Magistério Primário, os primeiros professores que lecionavam em Cabo Verde. E o nosso percurso
que tem esse compromisso de formar professores, nós queremos também mostrar que temos um compromisso com a qualidade da educação. Portanto, nós queremos que essa educação que é construída aqui dentro da escola seja para formar cidadãos e cidadãs profissionais da educação que têm esse poder de transformar a sociedade através do conhecimento, da arte, da cultura, da ética, com um pensamento crítico, com uma atitude democrática. Portanto, a nossa ideia é mostrar esse caminho que já está percorrido e pensar que professor ou professora é que nós queremos para o futuro. Durante as jornadas da Faculdade de Educação e Desporto, que decorrem de hoje até o próximo dia 15 de junho, serão realizadas conferências, debates, apresentação de livros, além de atividades culturais. E a qualidade está também na ordem do dia em Angola. O Ministério de Ensino Superior começa hoje a segunda fase da avaliação da qualidade dos cursos ligados à saúde e há possibilidades da descontinuidade de alguns. Reportagem do jornalista Fonuen Macanja, da Rádio Nacional de Angola. 116 cursos ligados às ciências da saúde, cuja qualidade começa a ser avaliada. Jesus Tomé, diretor-geral do INARES, descreve os indicadores de qualidade a serem avaliados. Para avaliar um curso são precisos 11 indicadores: missão e planejamento institucional, gestão, currículos, corpo docente, corpo discente, investigação, extensão, infraestruturas, intercâmbio e legislação em vigor e pessoal técnico administrativo. Dentre esses indicadores, há 5 que são obrigatórios ou chave. É currículos, corpo docente, extensão universitária, investigação científica e infraestruturas. É a segunda fase do processo de avaliação da qualidade dos cursos de ciências da saúde. Na primeira fase, dos 30 cursos avaliados, 23 não passaram ao crivo dos avaliadores, diz o diretor-geral do INARES. Os 30 cursos avaliados, 7 foram acreditados condicionalmente, ou seja, com muitas reservas. E os restantes 23 não foram acreditados, tal como outros. O curso de Medicina da Universidade Augusto Neto, portanto, também não foi acreditado. A avaliação dos cursos é feita por técnicos nacionais e internacionais. As equipas já partiram para cerca de 14 províncias. Vão para cerca de 14 províncias das 18 províncias do país, até sexta-feira. A avaliação é para todo o universo do subsistema de ensino superior, tanto seja público ou privado. E estarão envolvidos neste processo 275 avaliadores externos. Jesus Tomé avança que o processo de avaliação não se circunscreve aos cursos ligados à saúde. Na fase subsequente iremos avaliar os cursos de Ciências da Educação, depois os cursos de Engenharias e Tecnologias, depois os cursos de Ciências Naturais, Matemáticas, Ciências Agrárias e afins, todos os cursos de Ciências Sociais, cursos de Humanidades e Artes e depois os cursos de pós-graduação, os mestrados e doutoramentos. Toda a nossa oferta formativa, que é constituída por 256 cursos para ir, vão ser avaliados. As instituições com cursos não acreditados têm 2 anos para melhorar. Se não o fizerem, ficam impedidas de admitir novos estudantes nos anos académicos subsequentes. A promoção da equidade no local de trabalho, igualdade de oportunidades para trabalhadores com responsabilidades familiares e proteção na maternidade é tema de uma conferência que tem lugar hoje por iniciativa do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género. O evento tem como público-alvo deputados, autoridades municipais, sindicatos, autoridades empregadoras, mas também organismos internacionais presentes na cidade da Praia. O objetivo é sensibilizar, sobretudo os parlamentares, para a ratificação das convenções 156 e 183 da Organização Internacional do Trabalho, como nos diz a jornalista Ernestina Lopes. As 2 matérias serão hoje discutidas com os deputados nacionais, autoridades municipais, representantes das instituições públicas e privadas e organizações internacionais, numa conferência intitulada A Equidade no Local de Trabalho e Igualdade de Oportunidades para Trabalhadores com Responsabilidades Familiares e Proteção na Maternidade. Marisa Carvalho, presidente do ICIEG, fala da importância deste evento.
para realmente as questões, as temáticas que nós temos verificado que ainda influenciam diretamente naquilo que tem a ver com uma conciliação desejável entre a vida profissional e a vida pessoal, e tem a ver também com o trabalho que nós estamos a desenvolver no Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, tem a ver com a retificação das convenções exatamente que trabalham estas questões da conciliação entre a vida pessoal e profissional e a proteção da maternidade. Na conferência, os parceiros terão a oportunidade de se informar melhor sobre o conteúdo das duas convenções, bem como dos procedimentos necessários para a sua ratificação pela Assembleia Nacional. Estamos já a fazer o trabalho prévio de tentar informar todos os parceiros, os deputados nacionais, realmente para a importância desta temática, para que quando o assunto chegar à Assembleia se perceba já porque é que é necessário, não é, fazer esta ratificação para que realmente tenhamos na prática depois todos os instrumentos necessários. Já temos muito do trabalho já conseguido, no fundo falta alinhar aquilo que são as ratificações com aquilo que é feito, mas podemos sempre melhorar, não é? Aumentar ainda um bocadinho mais a licença de maternidade, por exemplo, que a OIT consagra o mínimo deve ser 14 semanas, ter questões do trabalho, do teletrabalho, dar outras opções que permitem a conciliação entre a vida laboral com a vida pessoal. Na ótica da presidente do ICIEG, existe sim a igualdade e não a equidade, tendo em conta, sobretudo, a sobrecarga de tarefas que a grande parte das mulheres tem. Daí, muitas vezes, as desigualdades salariais, não naquilo que é exercido, mas, por exemplo, nas horas que as mulheres podem estar disponíveis para exercer esse trabalho, nos turnos que podem aceitar, e isso depois tem reflexos no salário do fim do mês e até no fim da vida ativa com a questão da reforma. São alguns dos temas a serem abordados hoje durante a conferência, promovendo a equidade no local de trabalho, que acontece logo mais no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional. As entidades patronais vão estar agora com representação paritária no Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Previdência Social, paritária relativamente à representação dos trabalhadores. O Conselho de Ministros disse ontem a Ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Lelis, que o Governo decidiu alterar o estatuto do INPS justamente para aumentar para mais a representação das entidades empregadoras, uma conferência de imprensa seguida pela jornalista Miriam Lopes dos Santos. A alteração do Estatuto do INPS vai na linha de garantir equilíbrio no Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Previdência Social e responder a uma reivindicação dos empregadores, conforme a Ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Lelis. Uma alteração pontual que se fez ao Estatuto do Instituto Nacional de Previdência Social, desta feita para absorver uma legítima reivindicação das entidades empregadoras. Recordam-se que em 2016 nós fizemos uma alteração do Estatuto exatamente para permitir uma maior representatividade dos trabalhadores no Conselho Diretivo. E desde então passou a ser possível a presença das duas centrais sindicais no Conselho Diretivo do INPS. Desta feita, a mudança vai para alargar, vamos dizer assim, essa participação equitativa, e é neste sentido que agora passará a ter 2 representantes das entidades empregadoras que serão indicados pelo Conselho Superior das Câmaras de Comércio. O Governo vai também estender o programa de redução da precariedade laboral na administração pública. Janine Lelis aponta que numa primeira fase foram abrangidos técnicos que exerciam funções de caráter permanente. Contudo, há ainda um número significativo de colaboradores que não foram abrangidos no quadro deste Decreto-Lei de 2021, razão pela qual nós aprovamos a extensão deste programa de regularização, que desta vez tem como foco a regularização do vínculo do pessoal em regime de contrato de prestação de serviço e contrato de trabalho a termo, que estão nos organismos da administração pública direta e indireta. Ou seja, está-se a dar mais um passo para poder fazer o alargamento da regularização dos vínculos. Na mesma linha, também foi aprovado um decreto regulamentar, desta vez para estabelecer os termos da regularização do pessoal com vínculo precário nos municípios.
Portanto, este é um outro instrumento para regularização. Esse programa também vai permitir a possibilidade de desenvolvimento profissional na medida em que serão enquadrados, tendo em conta aquilo que seria as carreiras que vierem a ser estabelecidas. No balanço das 2 últimas reuniões do Conselho de Ministros, a Ministra de Estado informou ainda da aprovação de um regime especial para a reforma antecipada dos funcionários municipais de água e saneamento das ilhas de Santo Antão e São Nicolau. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, congratula-se com o resultado da votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o plano de trégua na faixa de Gaza. Disse que a resolução é bem-vinda. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, já se encontra em Israel e ainda hoje reúne-se com o governo e líderes da oposição para defender o acordo de cessar-fogo. Noutra frente, o presidente ucraniano Zelensky vai discursar hoje no Parlamento alemão, a 2 dias do início da Conferência de Paz sobre a Ucrânia, que tem lugar a partir de 15, sábado, na Suíça, e em que, fonte segura, Carlos Santos vai estar presente o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que encontrar-se-á com Zelensky. Passam agora sensivelmente 26 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do primeiro jornal para esta terça-feira, hoje dia 11 de junho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.